Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Sérgio Português e vocês estão no canal Paixão da Gama. Rapaziada, estamos de volta para mais um vídeo e nesse sabadão vamos trazer aqui informações lá do Atenção Vascaíno, um corte em que o Flávio Dias traz a atualização do mercado da bola do Vasco. Tem negociações que tá aí já a ponto de fechar com o atacante e também com um zagueiro que já foi especulado. Então vamos às informações lá do Atenção Vascaíno com o Flávio Dias. Hoje, notícia que foi divulgada de manhã, de um possível interesse do Vasco no volante lateral Alexander. Jogador que é base do Fluminense, foi campeão da Libertadores com o Fluminense, foi lá para fora e voltou e acabou indo para o Atlético Mineiro. Mas não foi o jogador protagonista do Atlético Mineiro. Porém, é um jogador jovem, bom jogador, e que poderia compor dentro dessa ideia de ter ali um segundo volante mais carregador de piano. Vamos lá. O Vasco está buscando zaga, meio de campo e ataque. Lado e fazedor de gols. É essa. O desenho é esse, tá? A questão do meio de campo envolve um aspecto fundamental, saúde. O Vasco já tem um meio de campo com muito talento. Thiago Mendes, Jair, Sousa, jogadores de talento, de qualidade, sabem jogar futebol. Jogadores de até perfil moderno. Gente que defende, gente que ataca. Então o Vasco está buscando um jogador que possa manter essa rotatividade com saúde. O Alexander, ele se envolveu em muitas lesões no Atlético Mineiro. Mas eu hoje conversei com o Paulo Brax, diretor executivo, o cara que manda no Atlético Mineiro no futebol. E me disse claramente o Paulo Brax, pode dizer que fui eu, falou assim o Paulo Brax. O Vasco não fez nenhum contato comigo. O Vasco não fez nenhuma sondagem a respeito desse jogador. O Vasco pode ter feito contato com os agentes, pode ter costurado alguma coisa com os agentes, mas nada no Atlético sai se não passar por mim. Não passar por mim. Então, hoje, nesse instante, 20 horas e 11 minutos, com o Atlético Mineiro, palavras do Paulo Brax, de clube para clube não há absolutamente nada. Nada. Pode ter tido uma sondagem, como ele disse, da questão envolvendo interesse do clube em descobrir com o empresário, que é o mesmo empresário, por exemplo, do Diego Carlos, o Juliano Bertolucci, de entender a situação dele. Mas hoje, o Atlético Mineiro não tem nenhum toque, nenhum telefone, nem nada do Vasco para saber. Esse jogador, eu fui buscar hoje no Vasco, porque é oportunidade de negócio. Mas não é o jogador que o Vasco quer para essa posição. Não é o meio de campo que o Vasco quer. Não é o jogador que se sonha para ter. Não, seria uma oportunidade de negócio. Particularmente, pelo que eu senti do Paulo Brax, acho difícil que aconteça. Acho muito difícil. Mas, como hoje pipocaram muitas notícias, que já estava até tendo troca de ideias, de grana, eu fui direto ao dirigente. E ele me disse, comigo não tem nada, e para sair daqui tem que falar comigo. Então, nesse momento, a versão oficial do Atlético, e eu não sei, acho que o Paulo Brax não mentiria, sem mais nem menos, de que não estaria disposto a fazer. Ele até já colocou algumas vezes oportunidades até do Vasco entender lá o Atlético, fazer algum negócio, mas, de qualquer forma, é bom a gente se lembrar. Existem certos clubes que as relações não são tão assim. O Vasco, por exemplo, tem uma situação de Paulo Henrique e Jair de grana. E aí se olha meio assim, meio assado. Mas tem uma vantagem do Paulo Braga já ter trabalhado aqui, né? Mas também saiu de uma maneira que não foi muito legal. Mas, claramente, essa situação do Alexander parece ser uma oportunidade mesmo. O mesmo empresário que está vendo outros jogadores, está vendo outras situações, talvez seja por aí. Mas não senti muita firmeza que o Alexander vai ser esse jogador que
que está se pensando aí como o cara que vai resolver ali, vai dar uma ajuda no meio de campo. Acho que não é muito por aí, não. Não vai ser ele, não. Agora, um nome que o Vasco ainda quer, parece incrível, é o meio de campo Nelson de Ossa. Essa é a relação dos jogadores que começaram um amistoso que o Betis fez hoje contra a Inter de Milão e perdeu por 1-0. E ele já não está entre os titulares. A informação que a gente tem é o seguinte: o Betis já avisou o De Ossa de que a priori não fica com ele. O empresário do jogador, César Tobon, também já sentiu esse drama. No entanto, o jogador está acreditando muito nele, até porque o Pellegrini, o chileno, está dando corda para o De Ossa. A pré-temporada pegou alguns jogos, fez alguns gols, mais adaptado à frente, mas está começando a perder força. Está parecendo refrigerante, perdendo o gás, o De Ossa. E é nisso, desde o início, que o Admar Lopes está apostando de ter o De Ossa fora dos planos do Betis, o que já foi falado, mas o De Ossa está acreditando no Pellegrini, que é hoje quase que o Filipão da época do Grêmio, do Betis, o Luxemburgo da época do Palmeiras, o Antônio Lopes da época do Vasco, manda mais do que o presidente. E está dizendo, não, mantém ele aí, quero que ele fique. Só que vai chegar uma hora que o jogador vai ser avisado o seguinte, ó, tu não vai jogar aqui, irmão. Tu vai ficar aqui porque a liga começa em 2 semanas e ele já está começando a perder espaço. E aí, as negociações já estavam bem adiantadas há 40 dias atrás, talvez até diminuam um pouco para o De Ossa, né? Em termos financeiros, porque se desvalorizou muito, né? Achando que ia jogar, achando que ia ser, mas é o jogador que o Vasco ainda quer. O Vasco não desistiu. Eu ouvi de um dirigente do Vasco, uma pessoa que está sempre junto do futebol do Vasco, a seguinte informação, ó, não dá o De Ossa como um jogador descartado, não. É um jogador que o Vasco está esperando, o Admar até disse ontem, ó, a gente está esperando, enquanto isso a gente vai correr atrás de outros jogadores, a gente já teve até a informação ontem e algo que tem sido até comum, porque o Vasco já tinha tido interesse no Douglas Luiz, lembra que eu falei lá no início do ano que o Vasco queria um jogador que era aquele jogador do aeroporto? Era o Douglas Luiz, que havia tido um contato com o presidente Pedrinho, quando o Pedrinho chefiou uma delegação da seleção brasileira, conversaram ali sobre a possibilidade de voltar, e as notícias ontem foram bastante claras, que o Vasco deu prioridade aos crias, como, por exemplo, Gabriel Peck, informação que foi confirmada, informação que eu dei essa informação aqui no canal. O Peck foi um jogador que o Vasco tinha a opção de fazer a compra, mas não tinha grana à época, não tinha dinheiro para fazê-lo, porque senão teria trazido o Gabriel Peck para ser esse atacante de lado, que por azar acabou vindo e se machucou gravemente, aquela pancada lá do zagueiro do Inter, absolutamente fora do normal. O Vasco tentou jogadores para posição, como, por exemplo, o Marlon Gomes. O Marlon Gomes demonstrou interesse de voltar, ele está muito bem na Europa, mas demonstrou interesse, só que o clube dele, o Shakhtar, pediu 20 milhões de euros. Fato que o Vasco hoje não tem para negociar, não tem como pagar. Talvez para ano que vem seja até um objetivo de trazer algum cria. Falou-se aí da situação do Evander, sim, teve sondagem para entender qual é a situação do Evander, que está muito bem lá nos Estados Unidos, jogando para burro. Então existem alguns jogadores do meio de campo que o Vasco está tentando. Vamos lá. O Marlon Gomes deu canja nesse meio tempo. Se tivesse dado, tchau pro De Ossa. O De Ossa já tinha dançado há muito tempo. Então, é uma situação que a gente não pode descartar ainda, porque o Vasco ainda não achou um jogador para ser esse meia. Acredita muito no De Ossa, pelo aspecto que eu falei, por saúde. De Ossa é um jogador muito forte, é um jogador de muita potência física, é um jogador que carrega, é aquele carregador de piano, que tem talento, tem qualidade, até meio lentão, mas é um jogador de muita força física. Então, acredita-se muito que esse jogador possa ser ainda uma opção. A janela está aberta até dia 10 de setembro, dia 11 vence. Tá meio em cima? Tá meio em cima.
pouco menos de 25 dias. Mas o campeonato também vai começar um pouquinho antes. Essa é uma expectativa. Então, já falamos do Alexander, já falamos do De Ossa, e agora a gente vai falar sobre um jogador que o torcedor do Vasco pegou no pé, que é o John Mercado. Eu vou trazer uma opinião aqui de um jornalista companheiro que já inclusive esteve aqui no canal, o Theo Poço. O Theo Poço é um jornalista que já fez Copa América comigo, amigo, enfim, um cara de muita amabilidade, sempre foi um cara muito educado, já fez aqui vídeos até comprando camisa do Vasco quando veio aqui. E eu perguntei a ele hoje, Theo, qual é a sua opinião sobre o John Mercado? E expliquei a situação. E ele me disse, muito bom jogador, é ofensivo, potente, vai muito bem no 1 contra 1 e tem muita técnica. E completou, foi inexplicável que ele se tenha colocado fora da lista do Equador na Copa do Mundo. Então se acreditava muito que ele pudesse ir para a Copa do Mundo. O Sparta Praga foi eliminado no meio de semana, aliás, uma notícia que eu também trouxe aqui no início da semana, porque o interesse do Vasco no Sparta Praga, notícia dada pelo Vene Casagrande, e o Sparta Praga, 2 propostas do Vasco, disse não. Mas eles tinham a expectativa de passar do Lyon na pré da Liga Europa. Só que eles ganharam o primeiro jogo, e o Mercado jogou muito bem, mas no segundo jogo eles tomaram de 3-0 do Lyon. E agora o calendário ficou mais enxuto. É Liga da República Tcheca, é Campeonato Tcheco, aquelas coisas todas. Não tem muito o que jogar. Então, houve, por conta da eliminação na terça-feira, um reativar de negócio. A gente trouxe isso aqui no News com exclusividade. Houve um reativar, e realmente houve. O Vasco fez uma nova proposta, o jogador está muito afim de vir, quer jogar, porque lá no Sparta Praga ele vai sumir, vai desaparecer, talvez até por isso não tenha ido à Copa do Mundo. O Vasco tem tido esse cartão de visitas com muitos desses jogadores de potencializá-los para as suas seleções nacionais. Então é uma expectativa, sim, de um jogador que se acredita bastante dentro do Vasco, de uma característica que o Vasco não tem. Jogador alto, 1,86 m, jogador forte, jogador de perna esquerda que joga tanto de um lado como do outro. No 1 contra 1 ele é muito forte, tem deficiências para fazer gols? Tem deficiências para fazer gols, não há dúvida alguma. Ele não é um jogador que entregue muitos gols, mas é um jogador de muitas assistências. Está sempre ali, carregando, arrastando pelo lado direito. Semelhança física, por favor. Muito semelhante ao Ryan. Grande, esguio, rápido, canhoto. Precisa melhorar, porque o Ryan tem muito mais qualidade que ele no arremate, mas o John Mercado é um jogador, sim, que está andando bastante bem. Eu diria que é uma situação que tende o Vasco a fechar. É claro que se discute muito a questão dos valores, mas é bom a gente esclarecer também que o Vasco não vai pagar, se pagar 8 milhões de euros, no pau. Não vai pagar. Vai dar uma entrada mínima, até porque também não tem esse dinheiro todo. A gente vai falar sobre isso mais para frente, quando a gente for falar do empréstimo DIP. É um dinheiro que não vai servir para contratar jogador, vai ajudar talvez em algumas entradas, em alguns movimentos para você facilitar entradas, dar um dinheiro maior de entrada, mas tudo para frente, é tudo no crediário. É o Vasco Casas Bahia, vai dividir lá para frente, vai pagar em 27, aliás, como todo mundo faz, tá? Não é uma coisa só do Vasco, não. Todo mundo faz isso. Então, nesse aspecto, há uma possibilidade sim, até porque o jogador tem muito interesse. E esse é um aspecto que pesa, porque, por exemplo, o Yeboah, que é um jogador que o Vasco tinha muito interesse, o outro equatoriano, não tá. Tá meio encebando. Não, enfim, até fez gol hoje no Venezia, mas nada demais. Não tá muito afim de vir, sabe? Então, para ter esse jogador com esses espíritos, e a gente já vai falar dessas muitas especulações sobre jogador de ataque, jogadores mais veteranos, eu vou trazer aqui uma lista, porque eu fiz questão de perguntar hoje a alguns dirigentes do Vasco, esse, para contar uma história para vocês. Então, se não tiver vontade de jogar no Vasco, de vir para o Vasco, não interessa ao Vasco. Não vai interessar ao Vasco. Então, pelo menos esse rapaz é um rapaz extremamente promissor, de boas valências físicas, que ajuda,
O Vasco está tentando crescer o seu time, ter um time mais forte fisicamente, um time de maior potência física para encarar os embates. E o John Mercado está dentro desse processo e é considerado, como eu disse, pelos jornalistas equatorianos, por muita gente do futebol, que eu pergunto, e eu, assim, muito curioso, porque vejo o torcedor do Vasco, principalmente nas redes sociais, principalmente no X, que é uma rede que também ninguém gosta de ninguém nunca, né? E pergunto, mas vem cá, vocês acham? E todo mundo do futebol, eu acho esse jogador muito bom. Características, tem aí o último terço dele para corrigir, ele perde gols, ele não é um cara assim de artilharia plena, mas é um jogador que, bem treinado, pode ajudar demais. Ele de um lado e o Andrés do outro. Enfim, então é um jogador que está sendo negociado. Sobre zagueiro. Bom, já está meio que virando novelinha também. Essa é uma foto do Diego Carlos de hoje. Ele está fazendo mais um dia de treino, one more day, no Fenerbahçe. Aliás, hoje até nós publicamos no X lá como sendo do Galatasaray, depois fizemos a correção no Fenerbahçe. O Diego Carlos continua no clube turco, não anda para resolver, não faz a coisa acontecer, e o Vasco já tem na mesa uma proposta para a contratação desse rapaz, Arthur Chaves, zagueiro, de 25 anos do Hoffenheim. Já houve um encontro dos agentes do jogador com o Admar Lopes e já foi feita, a proposta está na mesa. Empréstimo com valor e opção de compra, exatamente no modelo. O Hoffenheim aceita e o jogador, principalmente, quer vir. Ele é de Santa Catarina, é um jogador base ali do Avaí, jogou com o Robert Renan na seleção e talvez seja uma opção caso o Diego Carlos demore mais. O sonho de consumo sempre foi o Diego Carlos. Mas é isso, o tempo está se esvaindo, o tempo está indo embora e precisa se resolver o quanto antes essa situação. Então a proposta está na mesa. Empréstimo com um valor, um empréstimo pago, com opção de compra. Cabe ao Vasco dizer, tá bom, vamos fazer porque o Diego Carlos está demorando muito, ou então, olha, não vamos fazer porque o Diego Carlos liberou lá, que para o Vasco, economicamente, talvez seja melhor, porque você não tem que despender dinheiro de compra de direito federativo. É um jogador que estaria livre conseguindo a rescisão. Então, é essa a situação hoje, 2 zagueiros, Diego Carlos e Arthur Chaves, são os nomes. E aí, rapaziada, gostaram aí do corte lá do Atenção Vascaíno? Flávio Dias trouxe aí informações interessantes. Arthur Chaves está aí já quase fechando com o Vasco. Falta apenas a pronto final lá do Diego Pereira, né? E também tem aí o mercado que pode estar chegando a qualquer momento ao ataque do Vasco. Deixa aqui seu comentário a respeito do que você achou das informações do Flávio Dias. Como eu sempre digo, o seu comentário aqui é importante. Deixa o like, hype o vídeo e se inscreva no canal para a gente crescer cada vez mais aqui no YouTube. E como eu sempre digo, o Vasco não se explica, o Vasco se sente. Um grande abraço a todos, saudações vascaína. Fui!